Super Esporte ao vivaço, segunda-feira, 21 de abril de 2014, feriado. A gente já começa muito bem o nosso programa de hoje com tênis. Ontem foi realizada a final do Masters 1000 de Monte Carlo. Em uma final suíça, quem se deu melhor foi Stanislas Wawrinka. Final suíça no Masters 1000 de Monte Carlo. De um lado, um dos maiores tenistas de todos os tempos, Roger Federer. Do outro, Stanislas Wawrinka, que apesar dos 29 anos, vive o melhor momento da carreira. No primeiro set, falou mais alto os 32 anos de experiência de Federer e vitória por 6-4. Na segunda parcial, jogo disputado ponto a ponto, com belas jogadas dos dois tenistas. Empate em 6-6 e decisão no tie-break. No game decisivo, dessa vez, Wawrinka se recuperou e levou a melhor, 7-5. Já no terceiro set, o derradeiro foi bem mais tranquilo. Impressionante 6-2 para Wawrinka, fechando o jogo em 2-1 em 2 horas e 13 de partida. Campeão também no Australian Open no início deste ano, esse foi o primeiro título de Masters 1000 da carreira de Wawrinka e o 7º no circuito. Bom, polêmica agora no Super Esporte, então você já deve saber que eu estou falando da Portuguesa. Isso mesmo, sexta-feira a Lusa não finalizou a partida contra o Joinville em duelo válido pela Série B. O clube se dizia amparado por uma decisão judicial, mas o problema é que a liminar, que estava a favor do clube de São Paulo, não tinha valor legal. A gente vai te explicar melhor esse caso agora. Na sexta-feira à noite, a Portuguesa foi para Joinville fazer a estreia na Série B contra os donos da casa. Porém, aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o jogo rolava normalmente, chegou às mãos do delegado da partida uma liminar expedida pela terceira vara cível do Fórum Regional da Penha, de São Paulo, devolvendo para a Lusa os pontos perdidos na Série A do ano passado. Argel, técnico da Portuguesa, ao ser notificado da decisão, mandou o time sair de campo. O problema é que o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, definiu que todos os processos deste caso devem ser julgados na segunda vara cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o que deixou então a liminar de São Paulo sem valor algum. Ao ficar sabendo disso, o delegado da partida pediu para a Lusa voltar a campo, o que não aconteceu. No sábado à noite, a liminar de São Paulo foi cassada, o que já era esperado. E para piorar a situação, na sexta-feira, a liminar, mesmo que valesse, deveria ter sido entregue ao delegado da partida por um oficial de justiça, o que não aconteceu. Agora, o STJD deve julgar esse abandono de campo da Portuguesa. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê punições como multa, perda de pontos ou mesmo exclusão da competição. Mas, para a Portuguesa ser excluída, o caso teria que sair do cenário nacional, estando sujeito a punições da FIFA. Olha, essa é uma grande mutreta, a gente já sabe disso. Fizeram um esquema para salvar o Fluminense pela terceira vez. Teve muita vergonha, comprou-se gente, inclusive dentro da Portuguesa. Uma coisa vergonhosa, uma das coisas mais nojentas da história do futebol. Só que a tal da justiça ela é fechada. Então, por exemplo, julgar na Barra da Tijuca, no Rio. Lá a CBF tem esquema com todo mundo, STJD e tal. É ação entre amigos, então não tem jeito. E a Portuguesa, da mesma forma, está totalmente perdida, a hora faz a coisa. Não devia ter viajado, já tinha liminar antes, aí viajou. Enfim, não dá para saber exatamente o que vai acontecer. A verdade é que a Portuguesa, ela foi vítima de uma grande safadeza, com gente de dentro da Portuguesa envolvida, e agora está difícil de sair. Tudo isso foi montado porque o Fluminense caiu. Quando o Fluminense cai, realmente saem problemas sérios no futebol. Não é a primeira vez. Bom, em meio a essa confusão, apesar de tudo, começou no sábado o Campeonato Brasileiro da Série A. Destaque para o atual campeão Cruzeiro, que venceu fora de casa o Bahia. Os gols da rodada agora para você. Sábado, no novo Beira-Rio, o Internacional venceu Vitória por 1-0. Gol do chileno Arangues, o primeiro gol do Brasileirão deste ano.
Maracanã, o Fluminense também começou o campeonato com o pé direito contra o Figueirense. Rafael Sobis abriu o placar com este belo gol. De pênalti, Frederico Guedes ampliou a vantagem no final do primeiro tempo. E Nirley contra definiu o jogo. 3-0 Fluminense, fora o baile. Em Floripa, o Atlético Paranaense passou pelo Grêmio com esse gol de Drauzio aos 15 minutos da etapa inicial. 1-0 Furacão. E na Arena Fonte Nova, o atual campeão Cruzeiro visitou o Bahia e se deu bem. Nilton, de cabeça, fez 1-0. Anderson Talisca, batendo pênalti, deixou tudo igual. Mas Marcelo Moreno, aos 44 do segundo tempo, fez o gol da vitória do time mineiro. 2-1. Depois do jogo, o Marcelo foi agredido, jogaram gelo nele, essas coisas todas, o que é uma lástima, né? Eu adoro a Bahia, mas tem sempre um outro bobo que faz esse tipo de coisa. Com relação ao Grêmio, o Anderson Moreira, apesar de estar fazendo um trabalho maravilhoso na Libertadores, está ameaçado, depois de perder o Grenal e estreando com derrota, está seriamente ameaçado, se não passar pelo São Lourenço deve cair, é impressionante. E o Fluminense de Figueirense, é curioso o seguinte, o Fluminense foi rebaixado e armou esse esquema e conseguiu jogar. E o Figueirense, pelo mesmo motivo, não foi rebaixado. O Figueirense tinha jogadores irregulares, do mesmo jeito que o Fluminense, só que eles falaram, não acharam em tempo. Que aí seria pro Icasa. Ou seja, o STJD, ele faz picaretagem mesmo, depende de quem funciona. Se tivesse o mesmo critério, ou nenhum dos dois caía, ou nenhum dos dois subia. Mas no caso do Fluminense, valeu o jogador irregular, no caso do Figueirense, não valeu o jogador irregular. Futebol brasileiro. Bom, agora a gente vai falar do São Paulo. Ontem a equipe recebeu o Botafogo no Morumbi em duelo que teve uma bonita homenagem ao narrador Luciano do Vale, o Alexandre Silvestre. Teve lá e vai mostrar pra gente agora os bastidores desse duelo. É o primeiro jogo da nova diretoria do São Paulo. O presidente eleito na última quarta-feira, Carlos Miguel Aidar, escala Ataíde Gil Guerreiro, esse senhor atrás dele no desembarque, como vice de futebol. Mas mantém o João Paulo no time. O meia Bosquilha, recém-promovido da base, também é novidade na equipe dirigida por Muricy Ramalho. Titular no lugar do Oswaldo. O Botafogo chega com um treinador novo, Wagner Mancini. Porém, o reforço mais badalado dos cariocas só jogará a próxima. Enquanto isso, nos corredores do Morumbi surge um boato que, de boca em boca, ganha força. Fontes ligadas à diretoria do São Paulo me garantiram em conversas ao pé do ouvido que o Carlos Miguel Aidar está assim contratando um reforço de peso, um jogador renomado, um craque para defender o tricolor paulista nesse Campeonato Brasileiro. Quem é, quando virá, para que posição, são perguntas que ainda não têm respostas. Ele está todo entusiasmado, ou seja, está todo dia lá, hoje também esteve lá no CT, e isso é muito legal. Tomara que realmente faça uma boa contratação. Fato mesmo é que o Rogério Ceni, cuja aposentadoria está confirmada para o final do ano, agarra mais prêmios. Maior goleiro, artilheiro do mundo. Jogador que mais defendeu o mesmo clube na história do futebol. Atleta que mais vezes foi capitão na história do futebol. Antes da bola rolar, aconteceu outra homenagem sugerida pela reportagem da TV Gazeta ao departamento de marketing do São Paulo. Ao invés do tradicional minuto de silêncio, um minuto com a voz de Luciano do Vale. Assim, cerca de 30 mil torcedores podem ouvir e sentir a presença de um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos, que nos deixou no sábado. Todo o nosso carinho para a família do Luciano. Bom, dentro de campo, com a bola rolando, o São Paulo fez bonito e estreou com uma boa vitória no Brasileirão. Se liga aí.
No Morumbi, um São Paulo com Ganso, Pato, Luiz Fabiano e companhia foi pra cima do Botafogo. Mas quem apareceu para fazer o primeiro gol do jogo foi o zagueirão Antônio Carlos, que aproveitou o cruzamento de Luiz Fabiano e tocou pro gol do jeito que deu, deitadão mesmo. 1-0 logo aos 12 minutos. Ainda no primeiro tempo, Pato deu uma de garçom e deixou Douglas livrinho para ampliar. 2-0. Na segunda etapa, o time do Morumbi manteve o ritmo e fez o terceiro logo aos 10 minutos. Passe de Pato para Ganso, de Ganso para Luiz Fabiano e mais um do São Paulo. 3-0 e boa estreia do tricolor no Campeonato Brasileiro. Flávio tá aqui babando Mas pelo é verdade, Pato. Fala, o Pato Flavião. joga demais. Olha, é impressionante como esse cara joga bola. Ele ontem, na verdade, o São Paulo consertou com a entrada desse menino Bosquilha. Não é que o Bosquilha seja um gênio, é bom jogador, tem futuro, deve evoluir. Mas o Muricy tirou aquele negócio de correria pelo lado do campo. Então, isso aí, sabe? Ou você é o Gareth Bale, ou não dá pra você jogar com um jogador assim, porque o Oswaldo, quando recebe a bola, ou o Pabon, ele vai embora. Dispara a torta direito. E aí, quando ele chega lá na frente, não tem ninguém para ele passar a bola, porque ele tem mais velocidade que os outros. O que ele faz? Ele tenta o drible, ou chuta, manda a bola para a lua, ou perde a bola e dá contra-ataque, o time vem vindo. Então, esse tipo de jogador é muito complicado. E com o Bosquilha, o time começou a tocar a bola. E o Pato, muito inteligente, saiu, foi jogar aqui atrás, atraindo marcação e metendo essas bolas maravilhosas. São Paulo jogou muito bem, foi uma bela partida. Wagner Mancini teve ontem no Mesa Redonda, falou que o Botafogo ainda está em fase de entrosamento. Ele pegou o time, só treinou 3 dias, mas independentemente disso, o São Paulo jogou muita bola. Tende a crescer, tende a evoluir, e esse deve ser o jeito do São Paulo jogar. Sem aquele negócio de nego correndo feito louco pelo lado do campo, tá? Isso aí não dá. A não ser que o craque que o Silvestre citou seja o Gareth Bale. Aí dá pra jogar assim, aí tranquilo. Muito bem. Bom, a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro não foi do jeito que a torcida queria. Vixe, foi triste o negócio. Depois de sair atrás no placar contra o Sport, o Peixe teve que ir em busca do resultado. Vamos aos gols. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Sport. Os gols só saíram no segundo tempo. Felipe Azevedo avançou pela direita e cruzou na medida para Neto Baiano só empurrar para dentro. 1-0 Sport. O Peixe foi para cima e conseguiu o empate. Cruzamento para a área, a zaga afastou e a bola sobrou para Giovani encher o pé. No meio do caminho, Gabriel deu um leve desvio de cabeça e deixou tudo igual. E ficou assim, Santos 1, Sport também 1. A música tá mais animadora do que o jogo, né, Flávio? O Arouca recebeu isso. Até eu fiquei animada e quis voltar. O Arouca disse que implorou paciência para a torcida. Falou, gente, vamos com calma, vamos com calma, estamos voltando, vamos com calma. Tá sentindo aí no Campeonato Paulista a derrota? É possível, foi uma derrota, uma cacetada, né? Perder para um time, poxa, o Ituano é pequenininho, não tem a mesma estrutura. Longe disso, o Santos meio que contava com o título, como eu também achava que ia ganhar. Isso acaba pesando. O Santos não foi tão mal assim. O problema é que ele não teve criatividade. Faltou aquilo que mais o Santos tinha, né? Ofensividade. Esse gol, quando tomou o gol, o time se perdeu um pouquinho, foi meio no abafo, esse gol saiu no primeiro momento, dava a impressão que havia impedimento do Gabriel, mas não havia, tinha um jogador lá em cima dando condição. Foi um mau resultado para o Santos, mas está tudo começando, vão ter 3 campeonatos, né, Anitta? Tem agora essas 9 rodadas, depois para a Copa do Mundo, é o segundo campeonato. Aí depois vem as janelas, saem os grandes jogadores, vem outros jogadores, aí é o terceiro campeonato. Nossa, é difícil dar uma continuidade também assim, né, Flávio? Não dá para saber. Anota o teu time que jogou ontem e veja na 38ª rodada. Vão mudar 5, 6 jogadores no mínimo. Porque é essa esculhambação do calendário no Brasil, que já passou do tempo de estar enquadrado com o calendário europeu. Né? Bom, agora a gente vai falar do Corinthians. Ontem, em Uberlândia, o Timão não saiu do 0-0 contra o Atlético Mineiro. E aí eu queria saber, Flávio, dessa estreia no Campeonato Brasileiro, o que faltou para sair do 0-0, para não ter gol nenhum? O Corinthians ficou sem o Renato Augusto, né, que está machucado. Coitado desse rapaz, hein? É uma coisa terrível. Bom, é o mesmo caso. O Corinthians começando o trabalho, se você for olhar rigorosamente, empatar com o Atlético Mineiro em Minas, não é um mau resultado. Agora, não foi um futebol de encantos. Quando o Guerreiro entrou, o time melhorou um pouquinho. Tá. Sem o Guerreiro, sem aquele jogador mais de referência, o time teve mais dificuldades. Acho que o Guerreiro vai acabar jogando.
Não foi um futebol precioso de nenhum lado, mas o Atlético ainda tem a desculpa. Duas. Primeiro, está fora do Horto. Segundo, está com a Libertadores na cabeça. O Corinthians tem que melhorar. Esperava-se um pouquinho mais do Corinthians. Mas o resultado não foi ruim. Esse Petros te agradou? O Chico ontem ficou todo feliz. Eu não vi o jogo com essa... Tá. Eu vi só melhores momentos que eu estava fazendo o jogo do São Paulo. Eu só ouvi elogios a ele, mas eu vou devagar porque é um rapaz que chegou agora, né? Vendo do time pequeno e tal. Corinthians, o buraco é mais embaixo. Então vamos esperar um pouquinho mais. Quero vê-lo com mais atenção. Mano Menezes falou que o Renato Augusto está muito inseguro e ele acha que é por isso que, de certa maneira, ele está tendo uma lesão atrás da outra, né? É uma pena porque é um belo jogador. Bom, em Criciúma, o Palmeiras saiu perdendo dos donos da casa, mas foi em busca da vitória no finzinho ali da partida. Vamos aos gols do Verdão. Em Santa Catarina, o Criciúma recebeu o Palmeiras e saiu na frente. Paulo Baier cobrou falta, Allan Kardec subiu e acabou fazendo contra. 1-0 Tigre. O árbitro deu o gol para Paulo Baier. Mas o Verdão foi buscar a virada no final do segundo tempo. Aos 37, Leandro chutou forte da entrada da área. A bola desviou em escudeiro e enganou o goleiro Bruno. 1-1. E aos 42, o Wesley cobrou falta na cabeça de Allan Kardec, que deu números finais à partida. E ficou nisso, Criciúma 1, Palmeiras 2. Flávio, Allan Kardec segue definindo nesses jogos do Palmeiras e segue com a situação dele indefinida. Mas o Palmeiras também não pode fazer mais do que tem a condição para ficar com o Allan Kardec, embora ele seja crucial. O Palmeiras hoje teve muita sorte. O jogo era todo do Criciúma, fez 1-0, estava melhor no jogo. Teve um pênalti absurdo que não foi marcado pelo árbitro. Um absurdo. Foram 3 pênaltis. Um na hora que ele mete um pé no peito do jogador do Criciúma, depois ele dá um tapa na bola e depois ele empurra o jogador do Criciúma. E o juiz não deu. Foi um negócio inexplicável. Aí o Palmeiras empatou nessa bola que desviou no zagueiro e aí fez o segundo gol e manteve a tranquilidade, teve frieza para aproveitar a situação. Acontece sim, às vezes você joga melhor e perde e às vezes você joga pior e consegue ganhar, como foi o caso do Palmeiras. Tem que aproveitar isso, mas o time tem que dar uma ajeitada melhor porque ontem jogou menos do que se espera do Palmeiras. Bom, eu li uma reportagem em que o pai do Allan Kardec falava que agora ele realmente começou a ouvir sim as propostas, que até então ele estava com o ouvido bloqueado, porque ele queria deixar o filho dele no Palmeiras, né, pelo clima legal que tem lá e tal, mas que agora ele faz parte. Eu acho que o Palmeiras também não pode se ajoelhar, ele tem que chegar no limite dele. É melhor você ter uma estrutura, conseguir cumprir os seus compromissos, do que você fazer... Você fala financeiramente? Eu acho. Mas ele já topou, de repente, abaixar um pouquinho? Eu não sei os números, mas assim, eu acho que o Palmeiras tem um limite e, por certo, vai chegar no máximo que ele pode por Allan Kardec, é um dos jogadores mais importantes do time. Mas não pode arrebentar com a estrutura do time por causa de um jogador, não. Eu acho que não. Tá bom. Vambora? Bora. Então tá bom, ó, o Flávio volta hoje à noite. Com o casal Michele Janelli e Celso Cardoso, 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Valeu, Flávio. Vamos, tchau. Até amanhã, gente. Hoje, 10h30 da noite, a dupla Marco e Mário se apresenta no Todo Seu. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.